Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Linux Web Server Level 1. Nesta aula, nós vamos instalar o banco de dados MySQL no Linux. O MySQL faz parte do LAMP Linux Apache MySQL PHP e transforma este servidor web em um servidor web dinâmico. Eu vou instalar o MariaDB, que é um fork do MySQL, mantido pela comunidade de software livre e também por alguns dos autores originais do MySQL. O MariaDB está no repositório oficial da distribuição Linux CentOS. Vamos lá! Vamos acessar aqui então o servidor web. Nesse servidor a gente já instalou o Apache e já configurou os hosts virtuais. Eu vou aqui digitar o comando iam espaço install espaço mariadb traço server e vou aqui pressionar o Enter. Vou aqui confirmar a instalação. Ok, concluído. Vou aqui limpar a tela e vou aqui digitar o comando systemctl status mariadb. Enter. O serviço está inativo e não inicia junto com o servidor. Para ativar este serviço e também configurar a inicialização automática junto com este servidor, a gente digita aqui os comandos systemctl start mariadb. Enter. E aqui também a gente digita o comando systemctl enable espaço mariadb. Enter. Mais uma vez o comando systemctl status mariadb. Enter. O serviço agora está rodando e inicia junto com este servidor. Neste caso aqui, a gente não vai precisar configurar o firewall. Eu vou trabalhar o banco de dados apenas local. O objetivo aqui é instalar o WordPress. O WordPress vai trabalhar este banco de dados de forma local. Ok, eu vou aqui limpar a tela. Eu vou aqui digitar o comando mysql security installation e vou aqui pressionar o Enter. Esse comando aqui ele vai definir a senha do administrador do banco de dados e também algumas questões de segurança. Um detalhe aqui super importante. O administrador do banco de dados também se chama root, mas a gente não pode confundir este root com o root do Linux. São usuários diferentes. O root do MySQL é o administrador do MySQL e o root do Linux é o administrador do sistema Linux. Bom, aqui ele está pedindo para entrar com a senha atual do administrador do banco de dados MySQL. Eu acabei de instalar o MySQL e a senha aqui é uma senha em branco. Então, simplesmente a gente pressiona aqui o Enter. Aqui ele está perguntando se eu quero manter esta senha em branco ou se eu quero setar uma outra senha para este usuário administrador do banco de dados. Eu vou pressionar aqui YDIS, Enter, e aqui a gente define a senha do administrador do banco de dados. Não recomendo usar a mesma senha que você está usando para o usuário root. Eu vou aqui então definir uma nova senha. Digitar novamente. Sucesso! Bom, a próxima pergunta aqui é se eu quero remover acesso a usuários anônimos. Vamos pressionar aqui a tecla Yes de novo, Enter, sucesso. Bom, aqui ele está perguntando se eu quero impedir que o usuário root, que é o usuário administrador do banco de dados MySQL, se conecte remotamente a esse servidor. Por questões de segurança, é importante desativar o login remoto do usuário root. Então aqui pressiona YDIS para ele desabilitar o login remoto do usuário root. Enter.
Outra questão aqui referente à segurança, que por padrão o MariaDB ele cria um banco de dados chamado teste, e ele está perguntando se eu desejo remover este banco de dados. YDIS, quero remover, Enter. E aqui no final ele está me questionando se eu quero recarregar e aplicar essas diretivas de segurança agora. Sim, eu quero. Então, YDS, Enter. E aqui ele finaliza esse script de configuração de segurança do banco de dados MySQL. Eu vou aqui mais uma vez limpar a tela, Clear, Enter. E o que eu vou fazer agora é criar um banco de dados chamado WordPress e também criar um usuário que pode acessar este banco de dados. A gente vai precisar deste banco de dados e desse usuário para instalar o WordPress nas próximas aulas. Vamos lá, eu vou aqui digitar o comando mysql -u root -p. Enter. A senha aqui que você definiu para o usuário root. E a gente agora está no prompt de comandos do gerenciador de banco de dados MySQL. Aqui a gente usa a linguagem SQL, que é uma linguagem de programação de banco de dados. Combinação de teclas aqui, Ctrl L para limpar a tela. Aqui eu vou digitar o comando show databases, ponto e vírgula, Enter. E a gente enxerga aqui o banco de dados MySQL, que é um banco de dados padrão usado internamente para gerenciamento dos usuários. Eu vou aqui criar um novo banco de dados. Para isso, vou digitar aqui o comando create espaço database e aqui espaço o nome do banco de dados. Vamos criar aqui o banco de dados chamado WordPress e ponto e vírgula no final. Enter. Ok, ele criou aqui o banco de dados. Mais uma vez o comando show databases, ponto e vírgula, Enter. Opa, comi aqui um A, show databases, ponto e vírgula, Enter. Está criado aqui o banco de dados WordPress. Perfeito. Em um servidor web nós vamos ter vários sites hospedados e muitos desses sites vão precisar de um banco de dados, principalmente para o gerenciamento de lojas virtuais. É o caso do WordPress que a gente vai instalar, que precisa ter este banco de dados. A gente pode ter vários bancos de dados no mesmo servidor. Porém, cada usuário só pode ter acesso ao seu respectivo banco. Quando eu contrato um serviço de hospedagem, eu não consigo ter acesso a outros bancos de dados. Isso é uma questão muito importante com relação à segurança. Por isso que a gente não pode usar o usuário root, porque o usuário root ele tem acesso a todos os bancos de dados. Eu vou aqui mais uma vez pressionar Ctrl L para limpar a tela. Eu vou aqui digitar o comando use espaço WordPress, ponto e vírgula, Enter, para criar um usuário aqui no MySQL. A gente vai digitar aqui o comando create user, espaço, aspas simples, nome do usuário, no caso aqui vai ser admin, fecha aspas, arroba, aspas simples, localhost, fecha de novo aspas simples, identify by, aspas simples, admin, arroba 2018. Fecha aspas simples, ponto e vírgula. Enter. O comando create user, ele cria um usuário. Admin é o nome do usuário que eu estou criando. Atenção, este usuário aqui é o usuário do banco de dados MySQL. O arroba significa em, e aqui localhost significa que esse usuário ele só pode acessar esse banco de forma local. E aqui identify by, você define uma senha para este usuário. E o que a gente precisa fazer agora é pegar este usuário que eu criei e amarrar ele no banco de dados WordPress. Vou aqui digitar o comando grant all privileges
on WordPress, ponto asterisco, espaço to, aspas simples, admin, arroba, localhost, fecha aspas simples, ponto e vírgula. Vamos lá. Primeiro a gente criou esse usuário admin, agora eu estou garantindo todos os privilégios no banco de dados WordPress, ponto asterisco significa em todas as tabelas, to admin, que é o usuário que eu criei, mais uma vez arroba significa em, e aqui, entre aspas simples, localhost. Ou seja, esse usuário que eu criei, ele só pode mexer no banco de dados WordPress e só pode fazer isso de forma local. Eu não consigo remotamente usar este usuário para administrar este banco de dados chamado WordPress. Enter, query OK, significa que eu digitei corretamente este comando. E para finalizar, a gente digita aqui o comando flush, espaço privileges, ponto e vírgula, e pressiona aqui o Enter. Perfeito. Eu vou aqui digitar a combinação de teclas Ctrl D. O Ctrl D ele sai do banco de dados MySQL e volta aqui para o servidor Linux. E vou aqui limpar a tela para finalizar. Enter. Não há necessidade de reiniciar este serviço. Finalizamos então aqui a instalação do MySQL. Criamos o banco de dados WordPress. Criamos um usuário, definimos uma senha para esse usuário e amarramos esse usuário ao banco de dados WordPress. A gente precisa anotar 3 coisas aqui. O nome do banco de dados, no caso WordPress, o nome do usuário, no caso aqui o meu usuário ele se chama admin, e a senha deste usuário, eu defini aqui a senha de nome admin@2018. A gente vai precisar destas informações para instalar o WordPress. Por enquanto é só.